foi um prazer ler a tese, né? Trabalhoso também ler a tese, mas foi um prazer ler, enfim. E foi uma experiência interessante ler a tese, porque você acaba repassando o que aconteceu, né? Enfim, a Gabi organiza os elementos todos que estavam no momento de conjuntura e coloca tudo de forma sistematizada e organizada. A gente começa a se ver também melhor aonde que a gente estava, né? Eu acho que é uma tese que, na minha opinião, enfim, tem que ser logo disseminada, porque ela traz elementos importantes para entender o que foi a Senais, né? Que se propôs a Senais com muita definição também do que era a Secretaria, de como ela poderia operar no governo federal, com poucas experiências em governos estaduais e municipais. Então, essa definição, você traz também isso, né? Mostra isso. Eu acho que é um trabalho que ficou muito bem organizado, né? É difícil, são muitas informações, 7 anos e meio de governo praticamente, né? Se bem que você resgata a parte anterior da construção do GT, como que o movimento foi surgindo, mas de política pública, 7 anos e meio, né? Com algumas passagens pelos governos estaduais e municipais. Então, um período longo, né? Muito longo, muito intenso, e você conseguiu organizar, enfim, apesar do desequilíbrio no tamanho dos capítulos, mas é justificável porque realmente, né, a parte da política é muito intensa em termos de ações e conjunturas que vão mudando, mudanças de legislação, mudanças de ministro, partidos do governo, então isso muda tudo, né? Modifica a correlação de forças dentro dos órgãos, uma confusão tremenda. Eu acho que eu não vou reclamar do tamanho da tese, eu acho que não tem como fugir muito de um trabalho como esse, de, né, definir o que fica dentro e o que fica fora não é fácil, né? É claro que ler dá mais trabalho para ler, né, Marcelo? Mas assim, eu acho que depois que deu o resultado, depois que leu ele inteiro, né, passou, eu acho que fica um documento, um registro, uma tese que tem que ser referência, porque ele dá uma visão do que foi, pelo menos sobre o olhar da economia solidária, ele começa a aproximar um olhar do que foi o governo Lula, eu acho. Eu acho que é uma coisa que a gente eu ainda não vi. Alguma proposta de leitura do que foi o governo Lula. Né? Assim, com essa densidade de informações, correlacionando dados, né, de políticas, invenções de políticas que se fizeram no governo Lula, que foi tudo muito inventado, né, uma liberdade para construir políticas, uma coisa, qualquer coisa que se imaginava, você podia fazer. Ninguém, primeiro na Senai, né, ninguém cerceava nada, nem que você falava, né, para fora, nem que você queria construir, constrói, vamos em frente. Né? Tem um lado bom, de você poder, né, experimentar formas novas de fazer política, e tem um lado também, né, que a gente sabe que poderia ter formas de escuta, né, anteriores para ver se realmente ia dar certo. Né? Se tinha a legitimidade, algum tipo de desenho que foi construído, na verdade, enfim, alguns não deram tão certo assim, acabaram trazendo uma série de conflitos, né? Então mas essa liberdade para construir é interessante, que é um pouco da característica da economia solidária, porque é um público muito heterogêneo, como você mostrou, né? E talvez também um pouco da característica do próprio secretário. Né? O Singer é uma pessoa que aposta nas tentativas, né, nas experimentações. Esse era um ponto, talvez, até que a gente poderia destacar, quer dizer, nessa relação que você faz entre o indivíduo, né, e a organização. O Singer é um indivíduo a ser, né, destacado, porque ele sozinho ele tem um respaldo na secretaria, ele dá um respaldo para a secretaria, que a gente conversava isso internamente, que se não fosse ele, possivelmente na troca do Ministério para o PDT, eu acho que a Senai não teria sobrevivido, né? Porque se não fosse ele lá para segurar a onda, né? Então, eu acho que é um nome, digamos assim, uma figura emblemática, né, dessa política, dessa construção, e a meu ver ainda não tem alguém substituto à altura, né? Vai ser difícil encontrar, eu acho, à altura, né? Mas, assim, alguém que tenha um respaldo, uma legitimidade no movimento, inclusive, no movimento, no governo, no partido, né? Nas universidades, quer dizer, é uma pessoa um pouco unânime nesse aspecto, né? Claro que tem
opositores, divergências, críticos, etc. Né? Eu sou unânime enquanto referência fundamental nessa área. Então, eu acho que é um trabalho rigoroso, né? A Gabi chega a ser um pouco, eu diria, obcecada pelos dados, né? Uma obsessão pelo rigor da informação, da lei, o número da lei, a data que surgiu, isso para nós é fundamental, porque tem um material para pesquisa, para estar pronto, né? Mas o que você quiser, né? Praticamente você vai encontrar muita coisa no trabalho da Gabriela, das conjunturas, das mudanças, enfim, até da parte do OCB, que a Gabi foi recuperar, que eu particularmente não conhecia, né? Que é bem interessante, uma história bacana. Então é um pouco isso, eu acho que é um pouco essa característica da Gabriela, né, de ser uma militante engajada no campo da economia solidária e ao mesmo tempo uma pesquisadora séria, enfim, obstinada pelo seu objeto e também uma gestora que consegue dar conta da questão técnica da gestão. Então isso é uma coisa que a gente sempre reconhecia na Gabriela, essa coisa dela ter a perspectiva de ser crítica, construir, ser militante, ao mesmo tempo na área de gestão, que é a profissão, digamos assim, ela dava respostas, enfim, era tranquilo, esses dois lados, né, do técnico e do político da gestão, como dita, né. Eu acho que o trabalho é uma sistematização e uma proposta de crítica da política de economia solidária no governo federal, né. Traz, ao mesmo tempo, tenta apontar os limites, as contradições, os nós, né, aonde que não avançou, etc, etc. Ao mesmo tempo, só a tua parte empírica ter ocupado 200 e tantas páginas demonstra que o que foi feito de redes, na verdade, foi um bocado de coisa, né? Para uma equipe pequena como aquela. Acho que uma coisa até precisa destacar também, a equipe da Senai, né, Carlos? Carlos da equipe da Senai também é uma equipe, talvez uma das menores da Esplanada, em termos de secretaria, né? Em termos de secretaria, talvez seja uma das menores, né? Em termos de orçamento, se bobear, também é o menor orçamento da Senai. Até uma coisa que eu fiquei pensando, Gabi, lendo o trabalho, assim, porque tem 3 secretarias que tinham características muito parecidas. Parecidas, não iguais nem a SDT, no MDA, a CESAM, no MDS, e a Senais. Eram as 3 secretarias, digamos assim, que tinham um diálogo mais fraterno com os movimentos sociais, faziam ações mais em conjunto, né? Apesar de algumas secretarias também optarem pelo Pacto Federativo, faziam as duas a mão dupla, né? Prefeitura e movimento, a CESAM sobretudo, né? E essas outras duas, a CESAM e a SDT, elas avançaram muito nas políticas, por orçamento e por estrutura, né? O orçamento e estrutura da CESAM é incomparável com a da Senai, da SDT também. A SDT avançou mais nas redes, nos territórios. Tentou avançar, agora parou de novo a política do território, né? Mas na época que tentaram implementar território, durante 2, 3 anos, tentou fazer isso através dos territórios. Quer dizer, fazer as redes territoriais, né? E a CESAM não precisou. A CESAM não precisou fazer isso. Então talvez, para o futuro, uma outra tese, talvez, né? Fazer um comparativo entre essas 3 secretarias seria interessante, né? Porque são muito próximas, foram muito próximas as 3, dialogaram muito intensamente, né? As políticas dialogaram muito intensamente, mas tomaram desenhos institucionais, né? Estratégias de operação próprias. Tomaram rumos próprios e eu acho que as 3 se complementaram em alguma medida, né? A gente começou a utilizar essa territorial via território de cidadania e começamos a entrar no desenho da política da segurança alimentar, que para nós foi mais interessante, né? Quer dizer, pensar o restaurante popular como cooperativa de economia solidária, né? As cozinhas comunitárias, as hortas da agricultura urbana, trazer isso com a lógica da economia solidária, né? Porque tem, inclusive, estudos do próprio MDS que mostraram que alguns equipamentos deles não funcionam porque se entregar para a iniciativa privada coloca em risco a própria política de segurança alimentar, por exemplo, os restaurantes, né? Você entrega um restaurante para o mercado, digamos assim, com o preço subsidiado pela prefeitura, né? Para chegar a um valor de R$1, R$1,50. E a empresa acaba modificando o cardápio do restaurante para poder aumentar um pouquinho a mais de lucro que quer, né? Daí enche aquele carboidrato, por exemplo. Então tem um diagnóstico que fala que essa gestão não dá certo para esse tipo de equipamento. Você acaba comprometendo
a própria política de segurança alimentar, né, que é uma alimentação equilibrada, etc. Né? Então seria mais adequado se tivesse essa estratégia já desde a origem. Agora temos uma política de transição dos restaurantes que estão em gestão privada para... Tem um termo de referência entre a Senais e a Artesã sobre isso. Né? Então, enfim, são coisas que o teu trabalho trouxe de novo, né? Trouxe a lembrança, agora eu estou em outra área, mas as coisas que aconteceram aqui e a parte empírica, o quarto capítulo demonstrou a capacidade de diálogo que essa política tem. A capacidade de diálogo, de conversar, de tornar um eixo em outras políticas, um eixo de organização em outras políticas. Você nem explorou muito aqui, mas o BNDES, né? O fato de a gente tentar fazer o BNDES, fazer ações com economia solidária durante um curso de formação para gestores lá dentro do BNDES. Eles tinham há 4 anos a diretoria de economia solidária, mas chamaram a Senais para discutir o que era economia solidária depois de 4 anos. Mas chamaram, né? Já foi passo. E melhorou e avançou internamente, avançou algumas coisas, algumas áreas catadoras avançaram. Então, difícil, né? Um banco daquele, um banco com aquela musculatura, aquele peso, né? Mexer com um catador, mas é uma coisa nova, né? Uma novidade, digamos assim. Da mesma forma, o Ministério do Trabalho, que você também resgatou, né? O Ministério do Trabalho voltado para a regulação, né? Voltado ao trabalho, para a fiscalização, que ainda hoje é uma das áreas mais sensíveis do Ministério do Trabalho. Né? Nós temos trabalho escravo ainda, trabalho com condição degradante. Né? Em São Paulo tem trabalho escravo. Então, é uma situação que exige um cuidado sempre intenso do Ministério. Né? E a Senais, dentro dessa estrutura, teve que se ajustar, se enquadrar e tentar provocar deslocamentos dentro do próprio Ministério. Né? Em alguns lugares, em algumas regiões conseguiu, mas custou, foi difícil, né? Difícil nesse caso, né? Bom, eu acho assim, em linhas muito gerais, né? O trabalho parte do movimento, você vai no movimento buscar a história da Senais, né? Como que surge a secretaria, as experiências, digamos assim, de políticas públicas nesse campo, caracteriza esse campo através do mapeamento do CIS, né? Discute conceitualmente esse campo, que campo é esse, na verdade, o que é economia solidária, qual a separação com sócio-economia solidária, economia popular e solidária, enfim, economia informal, define, né, tenta diferenciar esses campos historicamente e conceitualmente, define redes e políticas públicas e aí resgata a política, isso sendo muito rapidamente, assim, tentando sintetizar o que mais ou menos o que tu abordou, né? Não vou me alongar demais nas questões, eu acho que só destaquei algumas questões para a Gabi, para a gente debater, discutir e aprofundar, dúvidas que eu também tenho, né? Por exemplo, essa de caracterizar o que é o governo Lula, para mim, é uma coisa que vem me obcecando, né? Estou atrás de uma pergunta. Não só você. Eu estou atrás de uma pergunta para saber como que eu vou, uma pergunta para tentar entender o que foi o governo Lula, né? Que foram esses 8 anos de gestão Lula, né? Melhoria dos indicadores sociais, né? Geração de trabalho e renda, não foi pouco, trabalho formal, que nós achávamos que seria impossível gerar. 10 milhões que o Lula prometeu, a gente achava que era impossível. Passou quase 16 milhões, 8 milhões, né? Emprego formal. A gente achava que era impossível gerar retomada do crescimento, né? Era impossível retomar o crescimento, gerar emprego, sem romper com o capital financeiro, né? Década de 90, a gente achava que todo mundo tinha certeza disso, né? Lula conseguiu fazer isso, diminuir as desigualdades, sem ir preso ao ciranda financeira internacional, sem romper com o capital financeiro. Isso é uma mágica que ainda tem que ser explicada, né? Manter tal estabilidade, né? As políticas monetárias, tal, mas mesmo assim, esse impulso de crescimento e desenvolvimento não se explica só pela política econômica, eu acho, na minha opinião. Essa é a minha intuição, digamos assim, nesse momento, né? Eu acho que teve um elemento de animação não é a palavra correta, mas uma indução na alma, tá? Um ânimo, que fez com que as pessoas acorressem, né? Para investir, para produzir, para se qualificar, etc.
de algum clima, algo que estava no ar, sabe? O Lula conseguiu colocar algo no ar, de juntar, sobretudo enfrentando uma primeira crise no primeiro ano, né? Depois conseguindo sair dela, etc, etc. Então eu acho que aí tem uma dúvida. E como entender as Senais dentro do governo Lula? Que eu acho que aí talvez é um ponto que a gente poderia explorar um pouquinho aqui. Né? O que é as Senais dentro do governo Lula? Né? Como entender ela? Senais, SDT, a CESAM, mas a Senais especialmente, porque claramente a Senais sempre se colocou como política socialista. Sempre se colocou. Os críticos do CID são, né, a economia solidária é um novo modo de produção. Concordemos ou não, mas sempre teve claro isso nos escritos, inclusive nas conferências. As conferências saíram lá, micro-revoluções em direção ao socialismo, conferência pública, quer dizer, algo que não sei se é fácil as outras secretarias conseguirem passar isso, mas aí passou e está lá registrado uma história que a economia solidária, as políticas de economia solidária caminham para o socialismo. Não sei, né, que ponto, o que se entende por isso, né, mas enfim, ficou registrado isso como né? Então, assim, estava dentro da secretaria, do Ministério do Trabalho, no governo, uma proposta de política que era antagônica ao sistema. E aí uma coisa, Gabi, assim, que eu acho que para entender o governo Lula também, entender o que é o Estado, né? Então você faz vários momentos, você vai pincelando o que você entende por Estado, né? Você cita off, né? Para off o Estado é um Estado capitalista. Né? Capitalista que depende de impostos. Essa chave para mim é importante. Depende de impostos, depende da acumulação. Né? O Estado depende da acumulação para se financiar. Cita Polantzas também, né? Em algum momento, né? O Estado é uma correlação de forças, né? É capitalista, mas é uma correlação de forças. Dá para você, não é objeto nem sujeito, né? Acho que é essa, então, e cita Gramsci também, né? Que é outra chave. Né? Mas assim, que é política pública de economia solidária num Estado capitalista. Como que vai fazer isso? Um Estado voltado para a acumulação, para gerar políticas de geração de renda mesmo, de riquezas, com base no trabalho assalariado, né? O estado salarial que você demorou muitas vezes. Né? Então acho que acho que o seu trabalho dá elementos para pensar, para trazer isso, sabe? O que foi a Secretaria de Economia Solidária no governo Lula? Esse é um ponto, né? Por isso, acho que talvez isso explique por que ela conseguiu andar em termos de articulação, de interação, né? De parcerias efetivas, de construção de outras políticas junto com outros órgãos, ministérios, etc. E ao mesmo tempo explica por que ela ficou, né, naquela enjaulada, digamos assim, né, com orçamento sempre muito limitado, contingenciado, né, com equipe pequena. Né? Então, por que ela não entrou na agenda efetivamente, na estratégia do governo? Porque a estratégia do governo não era essa. Né? No fundo, estava lá a economia solidária, estava lá a exceção, mas a estratégia do governo não era essa. Talvez, se desse para parafrasear um pouco o Sinja, né, naquela utopia militante, eu acho que a Senais tentando fazer uma revolução social socialista num governo tentando fazer uma revolução social capitalista. O governo Lula, para mim, foi uma revolução social capitalista no Brasil. Né? E aí, quando você fala da classe média, a nova classe média, para mim, é uma nova classe trabalhadora, nova, desorganizada ainda, né? Ainda está desorganizada, mas é uma nova classe precária, grande parte dela é precária, né? Pela movimentação mensal de desempregados, empregados no Brasil, 1,5 milhão demitidos, 1 milhão, né? 1,8 milhão demitidos, 1,5 milhão demitidos, quer dizer, tem 1,5 milhão de pessoas que todo mês ele está circulando por aí, todo mês, não é uma vez ou outra. Então, você tem um saldo positivo de 300 mil empregos formais no mês, mas foram demitidos 1,5 milhão. Quer dizer, que classe é essa que está circulando, né? Esses batalhadores, para usar assim. Quem são esses caras que estão... Quem talvez não tenha ainda noção de classe, né? Mas eles são trabalhadores, não é uma nova classe média. Então o governo engoliu essa de classe média, né? Mas na verdade é uma classe assalariada, né? Trabalhadora assalariada, que vende a sua força de trabalho. Né? Classe média porque entrou no novo tipo de consumo, tudo bem.
né? Mas esses novos que entraram e saíram, né? Que alcançaram um novo patamar de consumo, alcançaram especialmente por alguma forma de trabalho, né? Porque o Bolsa Família não consegue chegar a fazer esse upgrade, né, de classe. Né? Ele dá um mínimo, né? Eu acho que, bom, tem muitas questões pontuais que ainda bem que eu não vou me deter, né? Porque eu fui anotando por ordem como eu fui lendo, então está meio um pouco desorganizado ainda, mas eu acho que tem uma coisa, assim, quando você fala que a LIP, por exemplo, é um fracasso, né? Em termos de autogestão, fracassou, né? Você usa essa expressão. Eu não falei que foi um fracasso, eu falei que ela é avaliada como tal pelas lideranças franceses. Inclusive, eu nunca coloco. Não, tudo bem, mas assim, ela é considerada como um fracasso, realmente, mas eu não acho que seja um fracasso. Ali foi um avanço tremendo. Toda tentativa de autogestão nesse sistema vai ser um fracasso necessariamente, não tem como, né? Não tem como, vai ser um fracasso. Né? E agora, o que ela trouxe, o que a LIP trouxe, e aí arriscar falar isso perto da Cristiane, que talvez tenha vivido isso, né? Estudado e tal, mas intensamente. Assim, a LIP trouxe elementos novos, deu um conteúdo novo para a autogestão, né? Um conteúdo novo, quer dizer, que era possível fazer uma luta nos locais de trabalho de forma autogestionária, apartidária, que não é a política, né? Ela é apartidária, né? Suspendendo, digamos assim, as clivagens entre os trabalhadores pela sensibilidade de cada partido, digamos assim, conseguiu unificar os trabalhadores em torno de uma proposta de luta, né? Que eu acho que a autogestão começou a assumir a perspectiva de ser uma luta dentro do sistema. Né? Ela tende a ser derrotada, tende, né? Talvez uma rápida. Agora, o que me impressiona no Brasil é que a autogestão é algo, não sei, dessa palavra aqui, mas é quase onipresente no movimento. Aonde você vai, no Brasil, discutir com o movimento, com organizações de economia solidária, a palavra autogestão aparece. Isso é uma novidade tremenda, uma coisa nova no Brasil também, porque há 30 anos atrás, ninguém falava de autogestão no Brasil, muito pouca gente falava, né? Na Tenberg falava de autogestão, estava nos dedos, né, quem falava de autogestão. E agora você vê isso, usar uma expressão aqui, na boca do povo, digamos assim, todo mundo acha que faz autogestão e defende a autogestão e querem se autogestionar como princípio de organização. Isso é algo, para mim, uma novidade. Outra novidade, na minha opinião, né, que a gente... eu acho que é uma tentativa de fazer uma crítica às organizações tradicionais, né, do movimento dos trabalhadores, dos partidos, dos sindicatos, ao mesmo tempo colocar um elemento novo. Não, eu, no meu caso, não nego nem partido nem sindicatos, mas tem um elemento novo aí que é a autogestão. Né, e aí o partido e o sindicato, como você mostrou, tem tensões com a autogestão. Né? Tensões com a autogestão. Né? Não enquadra muito bem com a autogestão do partido, porque o partido, queira ou não queira, é verticalizado. Né? Todo partido visa o poder, né? O partido só serve se for visar o poder. Um partido que não visa o poder, né? Só tem um na Argentina que se chama, não sei o que, Liberdade, que era um partido que não queria o poder. Também nunca elegeram nenhum deputado. Conseguiram. Mas é um movimento social, né? É um movimento social, né? Você percebe? Então o partido tem uma estrutura, né? O sindicato tem uma estrutura que vem da construção de turista, etc. E é difícil ver as experiências, por exemplo, da Unisol, né? Como elas são um pouco diferentes das outras experiências, né? Uma tendência a ser um pouco diferente. Tem uma lógica mais verticalizada no próprio sindicato, a estrutura sindical, etc. Enfim, aí eu não concordo muito com a Lia, que não dá para chamar de autogestão. Não dá para chamar de autogestão. A Lia fala que não dá, né? Que não utilizaria esse nome de autogestão. Não tem por que não chamar de autogestão. São tentativas de autogestão. Né? Enfim. Bom, nesse sentido eu senti que você ficou um pouco incomodada com a crítica marxista, né? Com a crítica, sobretudo o pessoal do Rio de Janeiro lá, né? Zé Paulo Neto, né? O pessoal que não sei o que de Bíblia, uma rodapé que você der, o pessoal ficou bem incomodado. Mas eu acho que não tem que se incomodar com eles, não. Tem que tentar, né, construir uma crítica a essa crítica, sabe? Mostrar a sua insuficiência histórica, inclusive, né? Teórica, quer dizer, não aponta o que você vai fazer.
Isso é terrível, porque você fica realmente numa encruzilhada, né? A velha coisa entre reforma e revolução. Né? Para mim, eu acho que essas reformas que se está fazendo no governo são reformas também estruturantes importantes. Né? São reformas estruturantes. Né? Tu gosta de chamar de reformas estruturantes, né? Que eu acho interessantes. Né? São reformas importantes. O Bolsa Família é uma política super importante. Né? A economia solidária é uma reforma, né? Dentro da política pública de emprego, se ela conseguir se encaixar ali e ficar, para mim é uma reforma genial. Né? Enfim, tem uma série de reformas que são importantes. Então, eu acho que tem que fazer a crítica, na minha opinião, a essa que é uma crítica que não é nova, né? Uma crítica que vem da virada do século XIX para o século XX. Foi feita, né, na Segunda Internacional, né, que aí jogou a cooperação, digamos assim, de lado, né? Anódina, etc. Acho que é uma tarefa, viu, Gabi? Não é sua não, mas é uma tarefa nossa, construir uma argumentação, né, de crítica a essa vertente que é muito forte, que eu conheço pelo menos no Rio de Janeiro, né, que é lá com o Zé Paulo Neto, que eu acho que dá pra gente discutir, dialogar com eles numa crítica. É possível? É possível. Talvez eu tenha sido otimista, mas eu acho que é possível dialogar com eles. Enfim, bom, indo já para os finalmente, né? Eu acho que tem algumas questões que eu não entendi muito bem, mas eu acho que talvez seja que eu precise ler mais sobre esse tema, que é o tema da dádiva. Eu realmente ainda não tenho uma leitura muito... E aí quando você faz o diálogo entre a dádiva e o Estado, o dono do Estado, aí eu fiquei meio assim, meio perdido. Talvez se pudesse explicar um pouquinho mais como é que você entende essa relação da dádiva e do Estado, né? Para mim, talvez pudesse ajudar até numa outra próxima leitura eu entender melhor esse elemento. Eu acho que tem vários elementos que você traz que dá vontade de ficar discutindo. Eu estou pulando aqui, né, na questão dos conselhos também, da própria Conselho Nacional de Economia Solidária. É interessante, né, quando você resgata a composição do conselho, o seu funcionamento, né, peso de uma ou outra pessoa, de uma outra liderança, etc. Né? E a avaliação dos conselhos no governo Lula. Né? Eu, particularmente, eu acho que foi uma experiência riquíssima de participação popular, com as 60 e tantas conferências que foram realizadas. Tem um arcabouço de documentos, fruto desse diálogo, né? Vão ficar como referência durante muito tempo e para as próximas conferências. Ao mesmo tempo, eu reconheço que houve um desgaste, né, nessa participação, em função de várias conferências não terem conseguido implementar suas resoluções, etc. Agora, enquanto experiência de participação, eu acho fundamental. Né? Eu acho importante, tem acúmulo sobre isso para a população, para, né, os setores organizados da sociedade que conseguiram colocar suas agendas, colocar suas estratégias em termos de políticas públicas. Eu acho que foi muito importante também, né? Havia essa que chama de concepção bipolar, né? Entre o movimento de um lado, sociais de um lado, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do outro, né? O REUNE de um lado e o ProUni do outro, né? A cultura familiar do outro, de um lado, e o agronegócio do outro. Quer dizer, sempre teve esse jogo, né? Enfim, lá e cá, mas mesmo assim eu acho que os conselhos foram uma possibilidade de empoderamento da participação popular no Estado. Né? Apesar de... Nesse sentido, eu não vejo muita base para concordar com o Rudá, né? Essa história da estatização do movimento. Eu acho que o movimento só se deixa cooptar quando ele já não está mais num nível de atividade, digamos assim, de participação interna, né? Que garanta a sua autonomia. Enquanto o movimento está ativo, né, e tem uma participação interna nas bases, etc., ele não consegue, o Estado não consegue cooptar. Não consegue. Ele só consegue cooptar quando o movimento já está mais, né, de refluxo, né, digamos assim. E alguns realmente não conseguiram cooptar, não conseguiram trazer. Então, assim, eu não consigo ver que... Era uma discussão que tinha nos anos 90, quando a CUT começou a entrar no Planfor, né? Que a CUT, a pegadinha do Planfor, né? Porque vender a alma, não teve nada disso, né? Eu acho que fez as ações, demonstrou que era possível construir formas de informação,
fazer formação de trabalhadores, elevação de qualidade de forma diferente, etc, sem precisar ficar atrelado a essas. Tanto que depois as políticas caíram e as escolas continuam aí, né, atuando, fazendo formação de dirigentes, etc. Então, nessa história nesse diálogo com os marxistas, se não há espaço para experimentação ou se há brecha para a experimentação, eu ficaria com os dois, sabe? É crítico, assim, é difícil, há algo que sobredetermina, né, que é o sistema, que é persuasivo, ele chega a ser até, como se diz, envolvente, então uma palavra melhor ainda, se ele é sedutor, o capitalismo, ele é sedutor. Então há essa sedução, né, das experiências para a lógica do sistema, mas ao mesmo tempo há espaço para a construção de experiências de autonomia, de autogestão, de lutas autônomas, etc, etc. As duas vão estar numa tensão, na minha opinião, permanente, né, como a gente vê em vários lugares, né? Bom, tem a história do movimento também do Fórum Brasileiro, né? E aí eu acho que o Fórum, Gabi, assim, ele é um movimento muito novo, né, que surgiu com a secretaria, fruto de várias outras organizações, etc., que foram se encontrando. E para usar uma expressão do Gramsci, é um movimento ainda muito gelatinoso, né? Ele não tem ainda uma identidade, digamos assim, que permita, né, como tem o MST que faz o grito da terra, as mulheres camponesas que fazem a Marcha da Margarida, sabe? Não tem ainda esse cimento, sabe? Que permite dar mais musculatura a ele. Então, por isso que às vezes ele vai no encontro das Senais, dialoga, constrói coisas junto, depois recua, se acha muito envolvido pelo Estado, recua, enfim, cria uma tensão, né? Já teve várias coisas de tensão. A segunda conferência foi um momento de tensão, mais do que a quarta plenária, que era um espaço do próprio movimento. A segunda conferência, para mim, foi um espaço de tensão, porque o movimento não queria fazer a segunda plenária, a segunda conferência. Quer dizer, o Estado querendo dialogar com a sociedade, o Estado dizendo, não, agora eu não quero, agora eu não acho correto. Quer dizer, é uma situação para nós esquizofrênica, porque o Estado, né, a sociedade cobra participação, o Estado quer dialogar, construir política, o Fórum diz, não, peraí, não é um bom momento, tem eleições, pode ser contaminado pelas eleições, então foi isso, mais ou menos. Outro, né, vários argumentos, né? Não temos espera, vamos discutir, não sei o quê, né? Assim, houve um impasse se ia fazer essa conferência. Não, o que para a Senais era importante, inclusive para fortalecimento da política dentro do Ministério, dentro do governo, etc. Então, eu acho que esses recuos, essas idas, né, essas aproximações, distanciamentos são um pouco normal. Difícil para quem está no governo, porque eram todos reconhecidos como, de alguma maneira, militantes, né? A história da autonomia inserida, né? Né? Você está com o pé lá dentro do movimento, mas está no Estado. Né? Tem hora que você está mais lá, está mais cá. Né? O que é esse jogo? Né? O movimento não considera você como um movimento, considera você como uma pessoa de interlocução, né? Então é uma situação difícil. Eu acho que o movimento, talvez, em alguns momentos, tem mais uma postura de autonomia engajada, comprometida, né? Uma autonomia do movimento, mas comprometida com a construção do governo e talvez o governo com os agentes que estavam no governo com uma autonomia inserida no movimento, né? Inserida na discussão, etc. Bom, agora eu vou fechando mesmo, pulando mais uma página aqui. Eu acho que o trabalho, enfim, Gabi, né, traz muitas questões, né, muitos temas para discutir, para aprofundar. Né, demonstra a nossa dificuldade de encontrar estratégias, na minha opinião, para enfrentar a questão urbana. Está ali no teu texto, de forma um pouco espalhada, mas está ali, quer dizer, não tem metodologia para ainda, né? Talvez os bancos comunitários sejam a aposta do momento, né? A aposta agora é criar bancos comunitários, mas na época os agentes eram essa aposta, foram essa aposta. Uma parte da secretaria, inclusive o próprio secretário, né, era a aposta que tinha que criar agentes de desenvolvimento, etc. Com todas as... Já tinha sido testado no Rio Grande do Sul, não houve essa crítica, né? Não houve essa crítica do que foi a experiência gaúcha nesse desenho. Foi, você resgatou com os teares, né?
Então, mas essa crítica aos teatros não foi feita na secretaria, né? Mudaram o nome e a coisa passou como desenho novo, que na verdade não era. E a gente não tem estratégia, eu acho que o governo não tem estratégia para ainda enfrentar a questão da miséria, né? Da pobreza extrema no meio urbano. O que está vindo agora mesmo, né? Nesse momento de combate à pobreza, para mim é uma falta de imaginação terrível, né? Novamente é microcrédito e formação profissional, quer dizer, não vai resolver. Eu estava propondo que desse um microcrédito, a formação profissional e o livro do Laí Ribeiro para o sujeito que faz o microcrédito, né? De alta ajuda. Porque isso não vai ajudar. Microcrédito e formação vai endividar a população, né? Bancarização, endividamento, etc. Não vai resolver. Enfim, fechando, Cristiane, fechando. Né? Eu acho que o trabalho da Gabi traz muitas questões importantes, né? Agora, uma última questão é assim, de que maneira o conceito de rede, ele ajuda, você falou na sua fala, eu entendi, né? Mas no texto talvez não tenha ficado claro. Quer dizer, de que forma o conceito de rede ajuda a explicar o que foi a Senai? Né? Porque você viu que tinha uma rede, né? Você viu que tinha uma rede de políticas públicas, talvez nem usando esse nome, mas viu que tinha uma rede se estruturando, né? Algumas mais fortes, outras mais fracas, como você disse, mas havia uma rede, então uma experiência de rede. É possível construir rede de políticas públicas efetivas. Não sei se dá para arriscar, porque não tem como fazer política comparativa, né? Não tem nada como comparar, mas eu acho que a Senai demonstrou talvez umas capacidades mais ricas, né? Possibilidades de estabelecer relações com outras. Acho que conseguiu fazer isso, né? E aí eu me admiro, assim, um pouco você falar, estabeleceu relações com 20 ministérios, 22, 20, 19, mas só 10 são fortes. Nossa, 10 é um número considerável. Você pega o edital do Proeste, que saiu agora para universidades, o eixo transversal da economia solidária foi um avanço em relação aos anos anteriores, mas o eixo transversal, segurança alimentar está lá na economia solidária, saúde está na economia solidária, percebe? Então tem educação na economia solidária. Então, e fora o eixo próprio da economia da Senai, né? Então é uma política, que conseguiu fazer essas... Inclusive independente das Senais, inclusive independente das Senais. Aí talvez umas coisas que explique seja aquelas formações para gestores públicos federais, que não apareceu muito, mas aquelas formações na ENAP, na ENAP, não foi em conjunto com a ENAP, porque a ENAP não estava interessada nesse tema também, né? Não tinha condições, mas na ENAP, que a gente conseguiu mobilizar 200, 300 gestores públicos de vários ministérios para fazer aqueles cursos, e o pessoal da ENAP perguntava, mas vocês vão trazer catador para cá para dar aula? É, o catador vem aqui dar aula sobre o movimento nacional de catadores. Não entendi por que o movimento vinha, né? Enfim, aqueles cursos foram, eu acho, importantes para essa rede. É uma hipótese, não tem como comprovar. Mas, assim, se for pegar, por exemplo, Daniela Metelo, que já vinha da economia solidária, foi para a pesca, fez o curso, né? Enfim, o próprio da CESU, o nome dele? Não sei o nome dele agora. Enfim, CESU, né? MDS, a SAIP fez o curso com a gente. Enfim, tem vários atores que estavam no governo, que passaram por aquela discussão, viram as possibilidades e acabaram também ajudando a difundir, né, nas suas secretarias essa perspectiva da economia solidária. Então, enfim, acho que no geral acho que é isso. Parabéns assim, pelo trabalho da Cristiane e seu, né, pela pesquisa, pelo conjunto de informações que está fazendo, pela reflexão também que traz, né? Agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar da satisfação de estar na banca da Gabriela, que foi uma aluna muito dedicada, uma aluna que se destacou no nosso seminário e, enfim, e dizer que eu aprendi muito com o seu trabalho. Na verdade, essa história da Senai, eu não tinha a menor ideia
de que a coisa tinha acontecido dessa forma. E desse ponto de vista eu concordo com o professor que isso aqui é uma história que está sendo contada e muito importante mesmo. E para mim foi uma satisfação ter lido o trabalho. Acho que é um trabalho de peso em todo sentido, pesado e pesado, né, nos dois sentidos. Tem muita informação. Assim, você não economizou nas informações, você foi detalhista, você colocou coisas aqui assim com detalhes, eu acho que num nível fantástico para a pessoa, uma referência para quem vai estudar isso. Acho que tem que passar por uma leitura dessa. Né? O histórico, né? O contexto do governo Lula. Né? Tem mais uma do governo Lula que é incrível. A gente que é economista tem uma que é incrível, que a gente sempre faz aquele negócio, o crescimento de tanto vai gerar tantos empregos. O governo Lula conseguiu crescer 0 em 2008 e gerar 1 milhão de empregos. Isso acabou com qualquer estimativa de regressão linear ou qualquer outra que seja, porque mesmo crescendo 0, você gerou 1 milhão de empregos formados. Um negócio impressionante. Então, acho que tem esse diálogo com o contexto Lula, né, que é muito importante. Você coloca mesmo que foi fundamental, o nascimento da Senai se deu, claro, em função dessa chegada do PT ao poder, né, a chegada do Lula. Acho que é um histórico importante do debate, né, dos embates, histórico dos embates. Eu vi isso aqui, né, das ideias diferentes sobre economia solidária e das diferenças. Eu acho que está tudo bem colocado aqui, bem sistematizado. Eu gostei muito de ter lido. Né? A ideia a história da implementação dessa ideia de economia solidária que nasce alguns anos antes, que vem se formando, vem se forjando com alguns grupos, né? Unitrabalho, enfim, o papel do professor Singer nisso, de outros intelectuais. Eu acho que está muito bem matizado no seu trabalho. Eu gostei muito, achei muito interessante. De fato, aprendi bastante. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ali no Ministério do Trabalho. Então, acho assim que vira uma referência não só porque ele está detalhado, mas porque é uma experiência única. Você teve uma coragem de fazer uma experiência. As pessoas falam que a história só vale se ela tiver acontecido há 50 anos atrás, senão na história. Você resolveu fazer história recente e eu acho que é uma coisa muito interessante, muito bem colocada. Enfim, do ponto de vista do professor que está aqui na banca, né, para falar um pouco de um trabalho, eu acho que tem uma coisa que eu vejo o trabalho sempre como um percurso necessário que tem que fazer. O aluno que chega para fazer um doutorado e que vai parte de algumas questões, né? Vai atrás dos dados, vai pesquisar, vai ver se isso é interessante, conversa com o orientador, vai a campo, monta hipóteses, confirma ou não as hipóteses e monta um trabalho. Eu acho que é um percurso, né? A gente chama quase como uma epopeia, né? E eu acho que você cumpriu essa epopeia. Acho que você chegou, você fez o seu curso, você fez o seu trabalho está colocado. E eu acho que ele é um trabalho de muito valor mesmo. Mas eu não estou aqui para fazer elogio só não, eu tenho uma missão a cumprir aqui. Não, de verdade, eu acho que é um trabalho importante, acho que é um trabalho que está bem estruturado. Eu tenho algumas questões que a gente tem que fazer e eu gostaria muito de fazer isso. Acho que tem, na verdade, 3 pontos que eu vou me deter nele um pouco e queria compartilhar com você. Né? Primeiro, é um pouco a delimitação do que é economia solidária. Acho que nos primeiros capítulos você tenta dar essa delimitação, chega em algum momento que você coloca algumas características, em outro momento, como por exemplo na página 38, você fala que a economia solidária se pretende como um projeto político, mas enfim, de alguma maneira você traça um perfil do que você chama economia solidária. Né? Mas esse perfil, e aí eu faço um pouco
Cristiano, você vai se lembrar. Eu faço um pouco paralelo disso com a ideia da informalidade, daquelas exercícios que a gente fazia de tentar definir informalidade, anos 80. E um pouco, eu acho que é um pouco essa armadilha da definição de alguma coisa que ainda é uma coisa muito complexa, né? E aí, como é que a gente faz quando a gente vai definir as coisas complexas? A gente começa a colocar atributos. É isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Quando você vê, você tem uma coisa tão grande que talvez nada caiba naquilo, porque se é e não ou, as coisas vão ficando difíceis, né? Eu aqui, de uma maneira geral, eu tentei anotar aqui o que era mais ou menos que você tinha colocado como economia solidária: empreendimentos com base associativa, características de autogestão, sustentabilidade ambiental, não presa à lógica utilitarista ou capitalista, comércio justo, e aí, mas quando você chega no capítulo 4, que eu achei fantástico o capítulo, eu acho que ali é o coração do seu trabalho, e você vai falar, por exemplo, de catadores de lixo, e fala, mas se assemelha à economia solidária, outros se assemelham. Na verdade, assim, você tem a dificuldade de encaixar na sua definição, como uma definição normativa pesada, uma realidade que foge um pouco disso. Eu vou voltar um pouco disso lá na frente, mas eu queria fazer essa primeira observação, dizendo que esse é um ponto que me chamou a atenção no meu trabalho. Assim. De um lado, no começo, uma ideia bem amarrada de economia solidária, mas no final, quando vai contrapor com o segmento, se é o catador, se não é, ela se afrouxa. Ela parece que tem tudo para ser, tudo indica que, né? Então ficou um pouco essa diferença que me saltou os olhos. Na verdade, o que acontece é que a realidade ela é sempre um pouquinho mais complexa do que alguns modelos que a gente coloca, né? E aí é um pouco a revisão de como fazer para aprender essa ideia de economia solidária, e eu acho que é um esforço que vai ter que ser feito, e não é uma coisa simples, mas é uma coisa que está se colocando aí. Esse é um primeiro ponto que eu queria depois que você falasse. O segundo ponto aí eu senti falta mesmo. Eu senti falta no início de uma abordagem dizendo que metodologia de fato seria usada. Claro, você optou por um método histórico, com dados mais qualitativos, etc. Mas quando chega no final, você utiliza algumas ferramentas de estudo de redes que não estavam não estavam no script, não estavam sendo colocado lá no começo. Você no começo fala um pouco de uma perspectiva histórica, etc., mas você não fala que você vai usar, por exemplo, aquela mensuração de vínculo forte e fraco. Eu senti um pouco falta lá, porque como você não falou lá no começo, quando eu cheguei nessas páginas, que são as últimas páginas, eu falei, peraí, isso aqui está um pouco fora do que a gente tinha combinado, vamos dizer assim, no seu discurso, que era uma abordagem mais histórica. Isso aqui é um pouco uma ferramenta, eu diria, mais formalista, uma ferramenta mais positivista. Enfim, eu senti um pouco que isso destoou um pouco, né? E aí, mesmo destoando, eu acho que tem uma coisa que, de forma, mas é importante, o seu apêndice 2 é tão importante que ele devia estar no texto, tá? Porque você vai usar o apêndice 2 para você fazer toda essa análise de rede, etc. E aí eu convido ele a vir para o texto, porque senão, primeiro tem dificuldade de você ficar abrindo lá o apêndice, voltando, etc. E segundo, que ele é tão importante que ele não devia ser um apêndice. Ele não é apêndice, ele é central nessa análise que você se propõe a fazer, mesmo eu achando que ela ainda destoa um pouco da sua análise histórica, mas eu acho que tudo bem, ok, é uma opção. Vale a pena. Eu acho que aí faltaria colocar isso como um ponto a se destacar. Eu colocaria o apêndice, eu acho que ele ficou fora e não deveria. Terceiro, é um pouco o tamanho da tese. Ela ficou longa, né? E ela ficou longa e
você escreve muito bem, você escreve de uma forma muito solta, e isso aí ajudou a mitigar um pouco o tamanho da tese. Mas em alguns momentos você usou frases longas, e aí a gente tinha que às vezes voltar, porque a frase era tão longa, e aí depois eu te passo aqui, onde tinha frase longa eu botei FL. Então tem algumas assim que cansam, como a gente está com um trabalho muito grande, então eu fiz isso. Acho que são os 3 pontos. Mas eu queria voltar à coisa da economia solidária, como eu acho que a economia solidária, primeiro, é o marco da sua tese. Você está dialogando sempre com uma realidade e um projeto, né? Um projeto de implantação de enfim, como você falou às vezes, como até um projeto de transformação, etc., mas um projeto político. Então, na realidade, você tem uma realidade sociopolítica brasileira, um grupo que tem um projeto, e como é que esse grupo consegue implementar esse projeto. Tá? Então, é mais ou menos esse o diálogo, vamos dizer assim, esse o mote da minha leitura do seu trabalho. E aí eu queria discutir justamente esse projeto, porque o projeto ele idealiza uma economia solidária. Tá? Ele idealiza a economia solidária. E talvez seja isso que faça com que, quando você vai para a realidade, sempre isso aqui se aproxima, isso aqui tem a ver, isso aqui, porque é muito difícil você encaixar uma realidade complexa numa coisa idealizada. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu. E aí, a minha questão com essa idealização e a questão, eu acho que todo mundo que trabalha com economia solidária, eu não sou do ramo, mas eu acho que todo mundo se pergunta de fato, esse empreendimento de economia solidária pode conviver com a lógica capitalista? Essa é a questão que na verdade perpassou toda a sua tese, todas as dificuldades, toda essa coisa que está aí. E eu vou me permitir, professor, eu não quero alongar muito não, mas eu nessa leitura da tese eu dialoguei o tempo todo com minha dissertação de mestrado lá em 1900, alguma coisa, isso, em Pernambuco, que é uma dissertação que fala sobre trabalhadores por conta própria. Então eu peguei 4 categorias, eu peguei o pintor, o encanador, o pedreiro e o eletricista, que ficava, na época, fazendo ponto nas lojas de materiais de construção, não tinha celular nem nada, os caras ficavam o dia inteiro ali, né? Tudo bem, o estudo foi bem interessante, eu fiz entrevistas com ele, foi muito interessante. Agora, do meio do estudo para lá, eu descobri 2 intervenções tentando ajudar esse trabalhador, né? 2 intervenções foram colocadas. Uma foi colocada em 1972 pela igreja de Dom Helder Câmara. Dom Helder, com recursos do Caritas, Adveniat, outra instituição católica, ele começa a fazer o que ele chamou de Operação Esperança, que era acabar com programas para ver se você minorava a questão de pobreza, que era muito grande na época já, em Pernambuco. E uma das coisas que eles descobriram assim, tem uma coisa que é trabalhador autônomo, vão ajudar o trabalhador autônomo de baixa renda, eletricista, pedreiro, encanador, e às vezes tinha um calafete, enfim. Juntaram um grupo. E aí eles começaram, aquela coisa da igreja, muito forte, eles começaram a ter uma perspectiva ultra coletivista, né? Ou seja, as ferramentas eram do grupo, ninguém tinha ferramenta. O dinheiro que todo mundo arrecadava ia para uma caixinha e as pessoas só podiam tirar dali de acordo com as suas necessidades. E aí tinha todo um trabalho político, etc. Não deu certo. Não deu certo, as pessoas começaram a tirar mais do que viam, ou a mulher reclamou que não tinha dinheiro, etc, etc, etc. Tá. Enfim, não deu certo. Aí vamos botar isso numa gaveta. E tem a segunda experiência foi em 76, 78, que é o PATA, Programa Autônomo do Trabalhador, Programa de Autônomo Trabalhador de Baixa Renda, enfim, esqueci o nome, PATA, que era da prefeitura, que era com dinheiro do Banco Mundial, que a gente sabe o que vai dar isso. Então o que era? Era todo mundo em fila esperando um telefonema, e o telefonema era assim, o que viesse no telefone, né? Então tinha lá propaganda na TV, se você precisa de eletricista, bombeiro, encanador, etc., liga para o número tal. Aí ligava, estou precisando aqui para consertar uma torneira, etc. Então aquela fila, então você ficava ali o dia inteiro na fila. Se no final do dia a coisa fosse para você consertar uma torneira, parabéns. Se fosse você fazer uma reforma, ótimo, melhor. Então era uma loteria.
também não deu certo. Os trabalhadores começaram a subornar o cara do telefone, assim, ó, quando for muito grande, você segura e dá para mim e tal, eu te dou um dinheiro, não sei como você... Os dois caras, eles eram dois casos que... A conclusão que eu cheguei no meu trabalho é que esses dois casos, eles eram visões muito parciais de um trabalhador que, ao mesmo tempo, precisa de um grupo, ele não trabalha nunca sozinho, trabalhador por conta própria, ele precisa de um grupo, que é o grupo que vai partilhar quando ele tem muito serviço, ele vai repassar para os outros, quando ele não tem serviço nenhum, ele vai ajudar um outro, então ele necessita de serviço. Então, de um lado, ele é de fato cooperativo e solidário, mas, por outro lado, esse trabalhador precisa ter voo próprio, esse trabalhador precisa ter outros pontos de contato além do grupo, ele precisa de uma dinâmica. Então, na verdade, assim, o que aconteceu nesses duas tentativas de ajudar foi que eles tinham visão parcial do trabalhador. Uns achavam que o trabalhador era um ser solidário por essência, outros achavam que o trabalhador era um ser competitivo por essência. Na verdade, ele é uma mistura dos dois. Ele é um pouco uma coisa, um pouco outra. Por que eu estou falando isso? Porque isso, o tempo todo que eu li sua tese, eu me lembrava desse exemplo, que é um pouco um exemplo da contaminação de uma ideia solidária, no sentido que você coloca, eu não estou falando aqui do dom, né? Eu estou falando do solidarismo, e a impossibilidade ou a dificuldade, aí eu não sei, você vai saber muito melhor do que eu, de implementar um projeto solidarista numa sociedade cuja lógica ainda está permeada pela coisa do individualismo, etc. Então, a minha pergunta para você é essa: é possível economia solidária hoje, na forma como nós temos essa economia totalmente vamos dizer, utilitarista? Essa é a minha sugestão. No mais, eu queria de novo falar da minha satisfação de ter lido. Acho que o trabalho é um trabalho de muito mérito. As coisas que eles suscitaram foram porque eles foram o seu trabalho, ele foi capaz de me colocar questões. Portanto, esse é o grande papel do trabalho. O trabalho é esse, não é só para você receber informações, mas para você também conseguir colocar. E eu queria te parabenizar. É isso. Agradeço, né, as contribuições, verdade. E eu vou começar logo pelo ponto que mais incomodou o professor Mário. Na verdade, eu concordo com tudo que você disse e eu achei um pouco curioso porque o esforço um pouco na síntese do primeiro capítulo foi mostrar justamente isso. Até na página, começando a ler a página 51, sobretudo na página 52, eu coloco claramente da dificuldade justamente de delimitar o que é economia solidária e o que é não solidária. Assim como as próprias interpenetrações com o que é informal, o que é popular. E na verdade, as tentativas de tentar delimitar isso, muitas vezes acabam caindo nesse tipo de coisa que você fala assim, mas é possível isso, contaminado por esse tempo que está aí? Eu não sei, professor, talvez eu não tenha conseguido, mas o que eu tentei, pelo menos, foi fugir um pouco disso, entendeu? Até uma coisa que eu chamo um pouco de avaliação, ou copo meio vazio ou copo meio cheio, olhando para a mesma coisa, entendeu? Então não dá. O que eu tentei realmente resgatar aí não era muito o que eu estava tentando delimitar. Eu estava tentando captar quais são as várias representações que tem presentes nesse mundo. Mas aí quando chega no final, o que eu constatei? Primeiro que é uma definição pela negação, né? É mais fácil ficar definindo pelo que não é. Por outro lado, algum esforço em relação a algum tipo de delimitação esse mundo está exigindo, sobretudo quando se torna um objeto de política pública. Aí entra um pouco naquela história de que houve um esforço de um conceito maximine, né? Que nem não fosse tão assim, mas o conceito, quando você tem um conceito, você tem que partir de atributos positivos. Não dá para você definir pelo que não é, né? Que não é capitalista, que não é filantrópico, que não é não sei o quê. Então, assim, não sei se é a minha impressão, na sua observação, mas que o senhor acabou caindo um pouco nessa visão da solidariedade, que eu digo assim, as distorções em relação à visão da solidariedade mais filantrópica, entendeu? Eu não sei, não é isso que se trata, na verdade. Não sei se foi isso que passou, então nesse caso talvez eu não tenha me expressado bem, mas a ideia foi o tempo inteiro dizer que esse empírico era de difícil delimitação mesmo
e refutar um pouco essa contraposição entre o que é empírico e normativo, entendeu? Acho que isso também foi uma coisa que eu coloquei, porque na verdade uma idealização, como o senhor colocou, sempre existe, entendeu? E eu não posso concordar mais de que todo mundo é competitivo e cooperativo, na verdade, em essência. Acho que meus grandes heróis, né, intelectuais, deu para vocês perceberem, são caras que eles dificilmente se enquadram, né? Então, obviamente eu não sou iluminada como eles, né, mas a tentativa é um pouco isso, sabe? De não tentar enquadrar. Realmente eu tentei fugir disso. E sempre vão existir experiências coletivas que não dão certo. Essas coisas, sobretudo, por isso que eu resgatei muito Boaventura de Souza Santos, porque eu acho que ele faz uma reflexão muito relevante nessa coisa de o que está contaminado pelo sistema hegemônico, dominante, pelo que está aí colocado como hegemônico, então sempre vai ser considerado fracasso, né? Então eu acho que a gente, não sei, a tentativa é fugir um pouco disso, entendeu? Só que assim, não é que eu tenha fugido, porque também eu não consigo, aí ficaria só uma tese discutindo isso, e eu queria muito ir para o empírico, né? Mas certamente foram questões que eu tentei pontuar, porque eu acho que estão colocadas, sobretudo, eu acho, é uma leitura que vem do marxismo, da tradição marxista, assim, eu acho, especificamente isso que você me colocou, que o senhor me colocou, que está um pouco contaminado, eu acho, por essa leitura, assim, sabe, que tende mais a esse, negar o que foge disso. Então, não sei, eu tentei realmente fazer isso no capítulo 1, na síntese, eu volto muito nisso, proponho efetivamente alguns atributos, digamos assim, mas uma coisa mais para nortear mesmo, para a gente conseguir um pouco mapear então o que foi feito, mas de fato eu tentei justamente escapar disso aí, da delimitação hard. Sobre a abordagem metodológica, eu acho que, bom, na verdade no capítulo 2, eu já sugeri que, principalmente na página 91, eu cheguei a falar que alguns elementos eu ia voltar lá na frente, quando eu falo das redes de políticas públicas. A única coisa é que eu não queria fazer uma coisa assim muito enquadrada, entendeu? Porque quando a gente pega um estudo de caso mais com essa metodologia de rede de políticas públicas, geralmente é mais automático, assim, isso. Mas eu achei muito relevante algumas das discussões, entendeu? Olhar para os tipos de atores, olhar para quais as estruturas que estavam institucionalizadas ou não. Então, por isso que lá na frente foi um recurso, de fato. Mas que para mim só fez sentido complementado por esse método histórico aí que o senhor apontou. E sobre que ficou longa, realmente, assim, eu não tenho nada a refutar, foi me dando um desespero também quando foi ficando muito longa, mas eu não sabia mais como cortar para trás. Mas acho que é isso. Bom, vou passar então agora para o Maurício. O Maurício fez vários pontos aqui, eu vou ter um pouco de dificuldade aqui de... acho que... Bom, eu concordo com você, Maurício, eu não quis dar essa impressão de que essa rede... na verdade, acho que eu coloquei em vários momentos, impressionou para mim também. Para mim se materializou de fato uma coisa impressionante, sobretudo com esse curto espaço de tempo, entendeu? A despeito dos vários limites que eu acho que eu tentei identificar, assim. Então, por isso que eu falo desse negócio da avaliação copo meio vazio, copo meio cheio. Eu acho que se eu tivesse entrado um pouco nos resultados, talvez teria tendência a entrar mais nisso, que eu tentei escapar um pouco. E eu ressaltei as interações fracas, mas justamente para mostrar, foram algumas onde se esperava que tivesse muito mais, sabe? Então isso me chamou muita atenção, por isso que eu fiz ressaltei tanto isso. Acho que essa coisa também dessa avaliação que sobre uma mesma coisa tende a um negativo ou um positivo, entra muito nisso, você fala de entender isso como uma experiência, um lugar de resistência ou de reprodução ao que estava colocado, porque daí assim, vocês estão falando das leituras sobre o que aconteceu no governo Lula, acho que deu para perceber que, de uma certa forma, eu fiquei um pouco crítica, assim, das versões mais oficiais. De fato, não, eu ressaltei os dados e todos,
sobre tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu acho que consolidando certos caminhos e certos modelos, entendeu? Que vão tornando mais difíceis as brechas para isso que está como resistência, sabe? Sobre os bancos, na verdade era originalmente inclusive para ter feito uma, mas aí chegou uma hora que eu desisti, né? Uma sessão específica sobre os bancos públicos, porque eu não ia dar conta, né? O negócio ia ficar. Mas de fato o BNDES aparece implicitamente em outras áreas, né? Como a dos catadores. E a formação de gestores, eu falei explicitamente na 412, página 412, eu falo que, na verdade, mais do que alguns instrumentos jurídicos, para mim, a formação de gestores foi um dos principais mecanismos de institucionalização dessa rede, dessas políticas. Assim, Municipais? Federal? Não. O que aconteceu no nível federal? Eu coloquei já na sessão de síntese, né? Para mim foi um mecanismo mesmo para institucionalizar esses processos. Né? O que mais? Nossa, Maurício falou muita coisa. A coisa da revitalização das conferências. Acho que eu concordo com você, Maurício, que foi um espaço muito rico e especificamente em relação à Conferência de Economia Solidária, eu inclusive destrinchei lá os resultados, tentando comparar um pouco com o que tinha sido no texto base e com as contribuições riquíssimas que foram feitas no debate ali nas plenárias territoriais. Assim, foi um trabalho de comparação mesmo, assim, porque justamente para valorizar, que eu acho que foi um espaço riquíssimo. Agora, qual que é a crítica? A grande crítica que vem, inclusive, de organizações reconhecidas da sociedade civil, e não só, do IPEA, apontando como a dificuldade de materialização do que se discute nesses processos tão riquíssimos, entendeu? Então, assim, é um pouco, com certeza, em relação a uma lacuna de participação, a gente avançou. Antes não existia certos espaços, sequer existia a possibilidade de participar, né? PPA era uma coisa que nem se cogitava participar. Mas o fato é que a gente esperava que se tivesse avançado um pouco mais. Acho que foi isso um pouco o sentido, entendeu? Mas concordo com você que foi e na Conferência de Economia Solidária eu tentei mostrar como foi de fato riquíssimo. Sobre o fórum como um espaço, eu acho que discute um pouco justamente nesse seu sentido aí das tensões internas, a coisa dos papéis desses atores mediadores ali como protagonistas. E aqui foi interessante porque eu me apoiei muito nas entrevistas de uma outra pesquisadora, né? Eu tive muita dificuldade para fazer entrevistas. Né? Você falou do professor Singer, teria sido super importante para mim, mas enfim, foi as limitações, né? Eu não pude me apoiar tanto, né? nas entrevistas depois. Mas é interessante porque você pode... tem muitas pesquisas interessantíssimas, né? Que dá pra gente se basear. E aí eu me baseei muito, assim, nessa parte aí, para evidenciar justamente essas ambivalências que você fala do negócio. Mas a gente veio do movimento e agora está no Estado, mas a gente queria estar participando mais. Está muito claro, isso tem, assim, tanto nas falas quanto nas práticas. E eu acho que eu tentei evidenciar muito isso. Deixa eu ver. O que mais, Maurício? Você não fez assim, muitas questões, né? Você mais foi pontuando. E eu acho que a coisa que você perguntou no final, de que forma esse conceito de rede ajuda a explicar. Acho que é um pouco isso que eu coloquei no começo. Né? Para mim pareceu um recurso metodológico pertinente por essas características que essas políticas foram ganhando, né? De se espalhar e de ter esse caráter participativo forte aí, né? De ter que dialogar, de ter que dar um retorno forte. Então, para mim, foi um pouco por isso que eu elegi, né, esse conceito. Eu não sei se... do dom e do... Bom, aí eu estava dialogando um pouco, tentando os diálogos possíveis, né? Acho que o resgate um pouco aí dessa contribuição de um dos meus heróis, né, o Moço, mas porque eu acho muito, muito pertinente justamente para pensar toda essa crítica que vem do marxismo, que você falou, nem precisa se sentir tão assim, mas é que eu acho assim, até um pouco esquizofrênico, como eu falei aí, entendeu? A economia solidária se reconhecer dentro da tradição marxista e ao mesmo tempo tomar tanta paulada
Porque a gente está mais acostumado às palavras, digamos assim, que vêm de fora, né? Nessa delimitação, o que é utópico, idealizado e tal. Mas dentro da esquerda tem isso, e para mim é porque uma parte da tradição marxista tem uma dificuldade mesmo para enxergar essas outras possibilidades, e inclusive tem um pé no utilitário, entendeu? É uma visão meio, né, a coisa produtivista. E assim, o que eu achei interessante de resgatar essa contribuição aí é essa coisa bom, para os marxianos não tem a ver nem com abolir o mercado, porque a discussão nem com abolir o Estado, entendeu? E o Estado, inclusive, em determinadas leituras marxistas, eu tenho inclusive a dificuldade de chegar nesse Estado que a gente conhece até pela prática cotidiana, por ser essa coisa monolítica, a grande categoria, o Estado capitalista, entendeu? Então, por isso que eu acho que o marxismo podia se beneficiar mais, sabe? Assim, a tradição marxista, generalizando, né? Porque tem muitos marxismos, mas eu acho que poderia se beneficiar mais. O próprio Poulantzas já é um cara que eu acho que se abriu um pouco mais a isso, essa coisa das brechas que tem dentro do Estado, porque inclusive a própria burocracia tem uma autonomia relativa que permite até um contrapeso aí com até demandas dos trabalhadores. Então eu acho que foi como eu falei, pessoal, esses capítulos eles foram muito assim para apontar possibilidades, mas nunca foi a minha proposta de tentar fazer assim de modo tão automático, sabe, encaixar o que eu estava discutindo nessa parte mais conceitual e epistemológica até, né, porque são formas mesmo de enxergar esse empírico. Eu não quis assim fazer uma tradução tão automática não, sabe? Para quando eu fui chegar no campo empírico. Foi mais assim para abrir possibilidades, mas eu acho que a gente poderia continuar discutindo. Não sei se eu respondi bem, mas passar para os